Esse é o nosso vídeo de Páscoa. Feliz Páscoa! Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um homem que foi visitar os túmulos dos homens mais famosos da história. Esse homem foi visitar o túmulo de Maomé. E quando ele encontrou o túmulo de Maomé, ali estava escrito: aqui jaz Maomé. Ele foi depois visitar o túmulo de Allan Kardec na França. E lá também estava escrito: aqui jaz Allan Kardec. Ele foi a Roma visitar o túmulo dos apóstolos, o túmulo de São Pedro. Chegou ali e encontrou: aqui jaz Pedro, o apóstolo. Ele foi visitar em uma série de outros lugares, de pessoas importantes da história, e em todos os lugares que ele ia tinha a mesma escrita: aqui jaz fulano de tal. Entretanto, conta a história, esse homem foi a Jerusalém, e quando ele chegou no Jardim do Sepulcro, ele encontrou a seguinte frase: aqui Jesus ressuscitou, aqui jazia, não está mais, porque o nosso Jesus, e nós nos lembramos disso na Páscoa, ele não está mais enterrado, não está mais preso a um túmulo, preso à morte, ele ressuscitou. Eu, assim como na história, estive em Jerusalém esse ano, e eu fui visitar o túmulo de Jesus, o sepulcro, o local onde os historiadores acreditam que Jesus foi sepultado. Foi uma experiência incrível. Tem até aqui alguns vídeos que eu gravei antes de entrar no sepulcro e dentro do sepulcro. Confere só o vídeo para ver como foi a minha sensação na hora que eu estive lá. Estou aqui no Jardim do Túmulo, o local onde o corpo de Jesus foi sepultado. Aqui, nessa fenda na rocha, era um túmulo onde foi colocado o corpo de Jesus. Mas hoje o corpo não está mais lá. Ele ressuscitou. Estamos aqui no túmulo onde Jesus foi sepultado. E o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Jesus vive. Aleluia, ele vivo está. Páscoa, para mim, é tempo de ressurreição, é tempo de falar sobre isso, é tempo de dizer que Jesus venceu a morte. A morte não pôde impedi-lo de ressuscitar, de avançar, de cumprir com o seu propósito. Páscoa é tempo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. É o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa Páscoa é uma Páscoa diferente das outras, Pela primeira vez na história do Brasil, República, no domingo de Páscoa, nós não estaremos com as igrejas abertas, fazendo celebrações de Páscoa, não teremos, aqueles musicais, aqueles teatros, uma série de coisas. Tampouco as famílias poderão estar fazendo aqueles almoços grandes com todos os tios, primos, enfim. Esse ano as comemorações vão ter que ser mais discretas. Entretanto, nós podemos preservar a devoção, a alegria e a fé. Não importa se você vai celebrar a Páscoa com uma família pequena, com uma família menor, enfim, com pouca gente, muita gente, o que importa é que Cristo seja o centro da sua celebração, tanto familiar quanto também dos cultos online, das programações que nós vamos fazer. O que nós queremos é anunciar a seguinte mensagem: Jesus ressuscitou, Ele vive, e se Ele vive, Ele continua trabalhando, agindo, operando, fazendo coisas grandes e sobrenaturais. Páscoa é momento de lembrar de quem é Jesus, do que Ele fez e do que Ele prometeu. Nessa Páscoa eu quero me lembrar e quero conhecer ainda mais Cristo e o poder da sua ressurreição. Feliz Páscoa para você, para sua família. Que Jesus abençoe a sua casa, o seu lar, e que você possa celebrar essa Páscoa, mesmo com poucas pessoas, mas com muita fé, devoção e entusiasmo. Um abraço para você.